Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na área de História. E dessa vez, e dando continuidade ao que nós vínhamos trabalhando no encontro anterior, continuaremos falando sobre o programa de História do Brasil. Em termos de História do Brasil, no último encontro nós falamos sobre a estrutura e a montagem do sistema colonial brasileiro, né? Sistema colonial esse que foi empreendido por Portugal, organizado pela coroa portuguesa, em parceria com a burguesia, em dada medida a burguesia frágil de Portugal, aqui no Brasil ao longo dos séculos, a partir do século XVI, mas ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, haja visto que o Brasil se emancipou de Portugal no século XIX. Mas o fato é que na segunda metade do século XVII, a grande atividade, que foi a atividade motora do processo de colonização do Brasil, que foi a atividade açucareira, acabou entrando em crise, ou, de outro modo, acabou entrando em colapso. Estamos falando do colapso da atividade açucareira, né? Esse colapso da atividade açucareira, nós nos perguntaríamos, mas por que uma atividade que ao longo do século XVI foi tão rentável, foi tão grandemente rentável, foi tão grandemente lucrativa, por que essa atividade na segunda metade do século XVII, repito, segunda metade do XVII, só para dar uma lembradinha para quem esquece de questão das datas, segunda metade do século XVII, 1651, até o ano de 1700. A partir de 1701 já é o século XVIII. Então, na segunda metade do século XVII, essa atividade acabou colapsando aqui no Brasil. E nós nos perguntamos, mas por que isso, né, professor? Que isso aconteceu? Simples, meus caros, de compreender. Toda a atividade açucareira no Brasil, ela foi financiada, ela foi em grande medida, em grande monta, ela foi organizada e orquestrada a partir dos empréstimos oferecidos pelo Estado de Holanda, pela burguesia mercantil de Holanda. Vamos dar uma lembradinha em algumas coisas para não deixar nada ficar fora do lugar, não deixar nenhum fio solto nesse processo. Toda a atividade açucareira, quando Portugal resolveu empreender o negócio do açúcar do Brasil, Portugal era uma coroa que a essa altura do campeonato, ainda lá no século XVI, era uma coroa falida, era uma coroa fracassada por conta da crise das atividades mercantis vinculadas ao comércio das Índias ou ao comércio das especiarias. Então, quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, lembram disso? Portugal optou pela cana-de-açúcar, aspas, optou, fez a escolha pelo braço escravo negro, oriundo de África, mas também não tinha capital para empreender essa atividade açucareira no Brasil. E o resultado disso foi a contração ou a contratação de grandes empréstimos com Holanda naquele momento, né? Os mercadores, banqueiros, construtores de caravelas, né? Mercadores de Holanda. O fato é que a Holanda começou a se empenhar tanto nesse negócio do açúcar no Brasil que nós podemos pensar, sem medo de ser feliz, o seguinte, que a atividade açucareira praticada aqui no Brasil, predominantemente no litoral do Nordeste, é uma atividade que deu um lucro enorme à coroa de Portugal, mas a coroa de Portugal gastava esse dinheiro com o quê? Essa é uma boa pergunta. Em que medida esse dinheiro entrava em Portugal? Esse dinheiro entrava e a coroa portuguesa gastava com pompa, luxo, circunstância, embelezamento da Igreja Católica. Falamos de uma época que a Igreja Católica vivia a estética do barroco, então muito ouro, né? Templos, estruturas muito altas, né? Com muito luxo dentro da própria igreja. E a coroa, uma coroa portuguesa absoluta, uma coroa também muito pomposa, muito faustosa. Então, dinheiro, gente, aqui entre nós, dinheiro que você não investe é dinheiro, dinheiro que você investe é capital. Então, a coroa de Portugal, ela endinheirou-se, mas ela não se capitalizou. E, na prática, todo o negócio do açúcar não é só produzir o açúcar no Brasil. Esse açúcar, para entrar na Europa, ele precisa ser transladado, ele precisa ser levado para a Europa, tem que atravessar o Oceano Atlântico todo. A questão é como que ele era levado. A rigor, e ao seu tempo, e a contento, esse açúcar era levado por navios ou caravelas holandesas, né? O frete era da Holanda, né? O sistema de fretes era amparado na Holanda. E de outro lado, o açúcar não entrava apenas grosso, ele tinha que entrar minimamente mascavo, né? Ele tinha que entrar refinado. Todo o trabalho de refino também era feito para a Holanda. Então a gente acaba concluindo que o açúcar brasileiro pertencia a Portugal, sabemos. Mas na prática, quem entra com capital, quem financia, quem corrobora, quem refina, quem distribui, quem promove até o tráfico negreiro é a Holanda. E o resultado disso é que o lucro holandês é infinitamente grande. Então é um negócio português para o holandês ganhar dinheiro, né? Talvez por isso aquelas piadinhas horrorosas que as pessoas façam até com os portugueses. Os portugueses ganham dinheiro, mas não se compara o ganho de Portugal com aquele ganho que a Holanda auferiu, com aquele ganho que a Holanda obteve ao longo do século XVI e da primeira metade do século XVII. O fato é que na segunda metade do século
XVII, já ali em 1651, 1652, até o ano de 1654, nós vamos ter uma série de problemas em relação a essa presença holandesa no Brasil. Por que isso? Porque aí tem que pensar um pouquinho antes. Entre 1580, ainda no final do 16, e 1640, ocorreu na Europa a chamada União Ibérica. Todo mundo já ouviu falar disso em algum momento da vida, né? União Ibérica. Unidade de dois estados. União Ibérica, a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha viraram um país só, porque o último rei da dinastia de Avis, Dom Sebastião, morreu aos 18 anos de idade e não tinha deixado herdeiros. Então o parente mais próximo era o rei de Espanha. Sendo o rei de Espanha o parente mais próximo, então a coroa de Portugal, a coroa de Lisboa e a coroa de Madrid passaram a ser uma coroa só. Então quando a Espanha passou a administrar Portugal também, por tabela, a Espanha passou a administrar o Brasil também, que era colônia de Portugal. Então, e que passou a ser então colônia de Espanha. O que ocorre é que a Holanda, a história é um pouquinho comprida, mas precisa ser detalhada. O que ocorre é que a Holanda tivera sido área de domínio espanhol. Então, e tornou-se independente, tornou-se emancipada, tornou-se livre, tornou-se autônoma em relação à coroa de Espanha. Mas isso nunca desceu muito pela goela dos espanhóis, nunca foi alguma coisa bem aceita pela poderosa coroa de Espanha, que era no final do 16 e início do 17 a maior coroa do mundo, por conta do ouro e da prata que vinha da América. A riqueza espanhola era uma riqueza ímpar. Então a coroa mais luxuosa, mais rica, mais poderosa da Europa não se conformava com o voo solo, autônomo de Holanda, ainda mais que a Holanda estava se tornando um país muito rico. Então o que a Espanha fez? A Espanha, uma vez ela controlando o Brasil, por causa da União Ibérica, a Espanha proibiu que os holandeses continuassem comercializando com o Brasil. Diante dessa proibição, os holandeses então promoveram em 1625, início do 17, os holandeses promoveram uma primeira invasão ao Brasil. Invasão essa que não foi muito bem sucedida, porque os senhores de engenho não compreenderam muito aqui no Brasil o que estava acontecendo. Os holandeses acabaram, entre aspas, sendo expulsos. Em 1630, os holandeses voltam. E aí sim, eles voltam com uma tática bem diferente. A gente fala invasão, parece um nome meio agressivo. Eles invadiram, mas foi o seguinte: entre 1625 e 1630, esses 5 anos que eles demoraram aqui para voltar, também os senhores de engenho aqui no Brasil não venderam açúcar para ninguém, nem em lugar nenhum, porque os espanhóis nem tinham essa prática de negociar açúcar. Então, quando os holandeses voltaram, sabe aquela história, gente? É ruim com eles, pior sem eles. Quando os holandeses voltam em 1630, além dos senhores de engenho quererem essa presença dos holandeses, os holandeses voltaram dizendo o seguinte: nós não queremos as terras de vocês, nós não vamos invadir a propriedade, nós não vamos tomar as suas terras. Isso para os senhores de engenho. Nós não vamos tomar o Brasil para nós, não é essa a questão. Nós queremos continuar comercializando a cana-de-açúcar, nós queremos continuar comercializando o afluxo de açúcar para a Europa. Isso é o que nos interessa. Refinando, distribuindo, trazendo escravos para vocês, vendendo, renegociando, negociando, criando novas linhas de empréstimos, novas linhas de créditos, ou o que a gente chama hoje de subsídios, né? Os holandeses oferecem isso com clareza. E outro ponto que havia sempre um ponto de tensão, um outro ponto assim delicado, é que os holandeses eram protestantes e o Brasil era prioritariamente católico naquele momento. Então os holandeses também disseram isso com bastante clareza. Não é o fato de nós sermos protestantes, né, que vocês vão deixar de ser católicos. A liberdade religiosa é a nossa pauta. A liberdade religiosa é a nossa tônica. E isso, de certa maneira, acalmou também a Igreja Católica aqui no Brasil. Bom, diante desse fato, os holandeses, inclusive, chegaram a mandar um governador holandês aqui para o Brasil. Nome do governador holandês? Um dos mais badalados da história, Maurício de Nassau. Maurício Nassau é o governador holandês, é um príncipe holandês que o Estado de Holanda manda para cá para administrar o Brasil, ou pelo menos o Nordeste, e resolver as questões do açúcar. Um homem bastante envernizado, ilustrado, culto, intelectualizado, que lia ali em pleno início do século XVII, conhece a obra de René Descartes, Isaac Newton, Johann Kepler, tem todo esse conhecimento. Então, estou falando de um homem que tem um domínio intelectual muito grande, uma capacidade de fala, uma oratória, uma retórica, um homem realmente muito impressionante para seu tempo. Isso deu um certo conforto para os senhores de engenho aqui no Brasil, a ponto dos senhores de engenho entrarem numa relação bastante sóbria, né, tranquila, generosa até com os holandeses, porque havia lucro para os dois lados. Os senhores produziam, os holandeses refinavam, distribuíam, beleza. Aí você diz, e aí? A coroa de Espanha não tem como resolver muito isso, porque a coroa de Espanha literalmente está na Europa e não tem muito domínio da questão do açúcar aqui na América do Sul. Até porque o interesse de Espanha era no ouro e na prata, que vinha do Peru, Bolívia, e o ouro-prata que vinha do México, o atual estado do México, o país México. Então, o que ocorre? Apesar disso tudo, o que tende a acontecer? Em 1640, a União Ibérica
terminou, a coroa de Portugal foi restaurada naquela dinastia que vai ser a dinastia de Dom Pedro lá na frente, na dinastia dos Bragança, né? De algum modo a coroa portuguesa foi restaurada. Mas apesar de ter sido restaurada, os holandeses continuam aqui no Brasil assim, de boa, né? Quer dizer, a Europa está passando por essa situação, a Espanha se separou de Portugal finalmente, Portugal retomou a sua própria identidade enquanto coroa, o Estado português recuperou a sua identidade, mas os holandeses continuam aqui dentro. O fato é que eles ocupam 1630 e vão aqui até 1654. Ponto aí para a gente observar. Em 1651, observe que é o ano que eu comecei a minha fala aqui hoje. São muitas informações, mas eu espero que vocês estejam acompanhando a lógica do raciocínio. Em 1651, o Estado inglês vai entrar um outro país agora na jogada, que é o país que mais crescia na Europa na segunda metade do século XVII. O Estado inglês começou a ter problemas com a Holanda por conta de disputas mesmo, ali no Mar do Norte, no Mar Báltico. Não estou entendendo, professor, disputas na área marítima, disputa por venda de mercadoria, disputa pelo controle de portos. É uma potência que está disputando o mercado com outra potência. A Inglaterra e a Holanda começam a se engalfinhar por conta de lutas em áreas portuárias, em áreas marítimas, pelo controle portuário do que hoje é o Mar do Norte, do que hoje é o Mar Báltico. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca passaram a ser regiões de muita disputa. E os dois países, por uma série de fatores, então guerras localizadas, os dois países entraram numa guerra aberta, Holanda e Inglaterra, pela disputa mercantil, pela disputa proto-capitalista, pela disputa mercado, pela disputa mercadológica na Europa. Com a guerra entre Inglaterra e Holanda, a Holanda precisava arrecadar dinheiro, né, para poder, porque uma guerra custa caro, né, gente? Não é só mandar homens e armas, você precisa de financiamento para poder, o combustível da guerra é dinheiro, tem que ter dinheiro. Então a Holanda começou a cobrar muito dinheiro aos senhores de engenho que ela havia emprestado aqui no Brasil. Lembra que eu houvera falado disso agora há pouco? Aquela história de empréstimos, créditos, linhas de créditos, subsídios. Os holandeses começam a cobrar, não é só cobrar, começam a encurtar os prazos, começam a tomar a terra de quem não estava pagando. Quando eles fazem isso, os senhores aqui no Brasil, Maurício de Nassau, né, começam a reclamar com Maurício de Nassau que, ora, o acordo foi que vocês não tomariam nossas terras, que vocês iriam emprestar o dinheiro, então credores, mas vocês não iam tomar a terra como penhora, a terra como propriedade. Então, diante desse quadro, Maurício de Nassau, que é bom dizer, tentou inclusive intervir junto ao governo de Holanda, dizendo para os governadores e os lideranças holandesas que era preciso pegar mais leve, que era preciso amainar, abrandar a relação aqui no Brasil. Os líderes holandeses e os grandes mercadores holandeses não gostaram dessa atitude de Nassau. Maurício de Nassau foi demitido e mandado de volta para a Holanda. E aqui no Brasil aí entrou um momento tenso. Os senhores de engenho percebendo que Maurício de Nassau foi mandado embora e que não há mais nenhuma linha de conversa, de comunicabilidade entre o Brasil e Holanda, os senhores de engenho resolvem expulsar os holandeses. Essa luta pela expulsão dos holandeses é o que a gente chama de insurreição pernambucana. É o nome que a história consagra. Insurreição pernambucana, datada de 1654. Resumo da história: os holandeses acabaram sendo expulsos nessa luta feérica entre os senhores e os holandeses. Repare que a coroa portuguesa foi restaurada, mas não teve nenhum soldado português aqui para ajudar, porque Portugal é um país quebrado a essa altura. Os senhores de engenho tiveram que lutar sozinhos aqui, destacadamente Pernambuco, que era a menina dos olhos, era a pérola da produção açucareira brasileira, Olinda, destacadamente, tiveram que lutar muito para expulsar os holandeses. E, bom, expulsos os holandeses, ano de 1654, o que aconteceu com a cana-de-açúcar no Brasil? Entrou numa crise profunda, porque o Estado português quebrado também. Os senhores de engenho ficam literalmente a ver navios, né? Aliás, a ver navios não, é quase um trocadilho vagabundo. A ver navio nenhum, a ver navio algum. Porque os holandeses não vinham mais, foram expulsos e não havia como repor essa possibilidade de estocar açúcar no mercado europeu. E pior, os holandeses, expulsos do Brasil, os holandeses começaram a cultivar, a plantar, produzir, estimular, semear, a produzir cana-de-açúcar nas Antilhas. Aquela região ali do Caribe, né? Martinica, Santa Lúcia, Barbados, né? Arquipélago da Barbuda, vários ali no Caribe atual. Quando os holandeses começaram a plantar açúcar lá, começou a abrir, além de tudo, uma linha de concorrência com o açúcar brasileiro. Só que o açúcar holandês nas Antilhas, quem entende de mapa um pouquinho vai lembrar que as Antilhas estão mais ao norte, são mais próximas da Europa do que o Brasil. O frete é mais barato, porque é menos distância, sai um produto final mais barato, e o resultado disso é que o açúcar brasileiro entra em total declínio na segunda metade do século XIX.
17, desculpe. E é por isso que nós falamos que a atividade açucareira entrou em crise, entrou em colapso, colapsou na segunda metade do século XVII. Por conta de quê? Por conta de não ter havido a expulsão dos holandeses, por conta de não haver novas formas de investimento e, pior, passou a haver uma concorrência, uma competitividade direta do açúcar holandês produzido nas Antilhas em relação ao açúcar brasileiro produzido e que não tem agora linha de refino, linha de crédito, subsídio e nem distribuição no mercado europeu. Resta nós pensarmos o que Portugal fez diante disso. Né? O Estado português é um Estado quebrado, mas toda a expectativa é, a CAN estando fracassada, a atividade açucareira estando falida, restaria a hipótese de se encontrar uma outra atividade que viesse, não vou dizer substituir, mas que viesse a dar algum tipo de lucro numa colônia supostamente fracassada, que era o Brasil. A outra atividade que vai acabar surgindo, mas só vai surgir no iníciozinho do século XVIII, vai ser a mineração. Mas aí, minha gente, já é papo para um outro encontro. Valeu? Eu espero que tenham compreendido. E se gostaram, dá um like e pede para o colega seu também vir curtir aqui a nossa página, o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima.